Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo Scalera, eu tenho depressão e hoje eu vou falar com vocês sobre como a depressão me afetou durante toda a minha vida. Eu tenho 37 anos e desde que eu me lembre, na minha adolescência, eu tenho depressão. E eu vou falar como que eu convivo com ela, como eu aprendi a conviver com a depressão. Bom, lembrando que eu não sou nenhum especialista no caso, depressão é algo muito sério. Eu acho que tem que ser vista com muito carinho por todo mundo que observa, as pessoas que conhecem, as pessoas que têm depressão. Mas eu falo como quem sofre e já sofreu muito com a depressão. Eu, desde a minha adolescência, talvez desde a minha infância, eu não tenho muita recordação da minha infância para trazer isso para vocês, mas com certeza desde a minha adolescência eu sofro com depressão. Eu já fazia terapia com psicólogos com 14, 13 anos, talvez 15, mais ou menos nessa faixa etária. Eu já iniciava a terapia já para tratar uma depressão que eu não reconhecia ainda como depressão, mas era assim. E ao longo da minha vida desde então, eu sempre tive momentos de baixas. Especificamente na minha vida, hoje eu consigo, depois de muita terapia, entender que a minha depressão está muito ligada também com a questão da autoconfiança. Que a minha autoconfiança sempre foi muito baixa, né? O fato de eu não confiar em mim mesmo, isso já me levava para baixo. Somado à depressão, me transformava praticamente num zumbi. Sem vontade de fazer nada, sem vontade de sair, sem vontade de ver amigos, sem vontade de ficar com familiares. E eu passei por muitos momentos ruins por conta disso. A vida não fazia muito sentido e por mais que eu estivesse vivendo momentos muito bons na minha vida, a depressão ela não liga para a fase que você tá. Em muitos momentos eu me peguei em situações que eu tava muito bem e ainda assim eu sofri muito com a depressão. Mas ter essa depressão desde a minha adolescência, eu lutei muito para começar a tomar remédio e nunca foi por preconceito. Na verdade, eu nunca tinha procurado um psiquiatra. Eu tenho zero preconceitos com relação a remédios, mas eu fui começar a tomar um remédio mesmo em 2020, mais ou menos, sabe? Eu senti sim uma grande melhora, mas ao mesmo tempo eu, de lá pra cá, né, desses quase 5 anos praticamente, eu percebi que não é o remédio que me salva. Apesar do remédio ser muito importante, repito, e muito fundamental, eu continuo tomando remédio hoje. Eu já tomei vários remédios diferentes e consegui, eu acho que encontrar um caminho agora para mim, né, para minha necessidade. Eu entendi o que me cura, na verdade, não é o remédio. O remédio ele vai me ajudar a encontrar uma estabilidade emocional para eu conseguir lidar com dores maiores que eu vou tratar numa terapia, que eu vou tratar de alguma outra maneira. Eu, pelo menos, vejo dessa forma. Talvez não funcione assim para todo mundo. O meu caso não foi um caso muito grave também, de depressão. Então, certamente, pessoas que têm depressão muito grave, assim, casos severos, sim, o remédio é fundamental, o remédio vai salvar, vai ajudar, mas em algum momento da sua vida, você vai perceber que é possível você cavar um pouco mais e descobrir da onde está vindo aquela sensação, da onde está vindo aquela dor, por que aquela tristeza, por que aquela vontade de não continuar vivendo. Eu, por diversas vezes na minha vida, tive essa vontade de não continuar vivendo, sabe? Mesmo em momentos muito bons da minha vida. Em momentos que eu estava bem financeiramente, estava bem em família, com os meus filhos, numa situação alegre de um dia. Eu me lembro muito bem um dia que a gente foi num parque em família, um dia ensolarado, um dia lindo, maravilhoso, as crianças brincando e eu, totalmente down, totalmente pra baixo, sem vontade alguma, sem brilho nenhum. Eu falava que é como se eu visse os meus dias em preto e branco, sabe? Então não tem muita justificativa assim do que você está mal, simplesmente vem. E ao mesmo tempo, é claro que se você tá num momento ruim da sua vida, isso tende a potencializar. Com certeza. E eu passei por isso também. Com a perda do meu filho, eu senti que a minha depressão, ela potencializou de uma forma muito grande. Agora, o que eu não consigo dizer com precisão, até porque eu não sou um especialista nisso, eu sofro com isso, é se de fato isso era uma depressão, ou se era algo relacionado ao luto, ou se era um pouco dos dois, de repente, sabe? Que é o que eu acredito, porque eu me afundei muito mais em questões mais profundas mesmo, de querer estar vivo, de querer estar presente aqui, e isso era algo que já passava na minha cabeça já anos atrás também.
Então não é algo por conta da morte do meu filho que eu comecei a ter depressão, não. Eu já convivo com isso há muitos e muitos anos. E como que eu aprendi a conviver com a depressão? Primeiro é você reconhecer que você tem, você aceitar que você tem. Então sim, eu tenho depressão, eu convivo com ela. E o fato de você reconhecer e saber que você tem a depressão te ajuda a querer melhorar e a querer se curar, se é que existe uma cura. Não sei dizer se existe uma cura para isso, mas te traz forças. Em algum momento da sua vida você vai ter forças para isso, para conseguir sair e para conseguir ter mais propósito na vida, porque eu passava muito tempo da minha vida me perguntando, pô, é isso viver? Tá bom, beleza, pra mim não faz sentido a vida, é muito melhor então eu não tô aqui. Por mais que eu estivesse bem, a vida não fazia sentido pra mim. Então eu comecei a buscar outros elementos na minha vida e outras coisas que me trouxessem um pensamento de conseguir entender pra que eu estou aqui, qual é o meu propósito aqui. E hoje, assim, depois de tudo que eu já passei na minha vida, de todas essas dores que eu já tive que passar, eu consigo entender um propósito maior, primeiro, em me ajudar, porque eu penso que o amor próprio é o maior amor que existe, né? Se a gente não se ama mais do que qualquer outra pessoa, incluindo nossos filhos, nossos familiares, a gente não consegue ir pra frente. Se você coloca outra pessoa na sua frente como amor, você acaba se tornando escravo daquilo e a tua vida perde o sentido. E eu falo isso porque eu apanhei muito até chegar onde eu tô chegando agora. Eu tô construindo o meu amor próprio agora, porque eu não me reconhecia, eu não tinha orgulho de mim, eu não tinha amor por mim mesmo, e isso eu consegui enxergar e tô conseguindo mudar. E apesar de eu falar isso pra vocês, que é muito importante a gente se amar em primeiro lugar, não é algo natural de mim, é algo que eu estou desenvolvendo. E assim como as outras coisas na vida, quando a gente inicia algo é difícil, mas com muita insistência, com muita constância, a gente vai construindo, a gente vai aumentando e isso vai se fortalecendo até tudo fazer um pouco mais de sentido. O fato de eu reconhecer a minha depressão, em alguns momentos me fez sim querer desistir, mas hoje eu penso diferente, eu penso que eu consigo ser mais, eu consigo ser maior, eu consigo vencer, eu consigo encontrar um propósito diferente na minha vida que faça sentido para mim, que faça sentido para outras pessoas, que eu possa auxiliar outras pessoas também, que eu possa ajudar outras pessoas também. Então, algo que me ajuda muito, assim, e eu escutei muito isso durante a minha vida. Pô, vai fazer alguma coisa, vai fazer um esporte, sai, vai se distrair. E eu sempre fui uma pessoa conectada com o esporte de alguma forma. Talvez não com tanta intensidade como hoje e como alguns anos atrás, poucos anos atrás, quando eu fiz as minhas 2 maratonas. Mas antes disso também eu sempre tive esporte relacionado na minha vida. Falar pra alguém com depressão, você precisa fazer alguma coisa, é óbvio. É a mesma coisa que você falar pro pintinho que tá dentro do ovo que ele precisa sair do ovo. Ele sabe disso, ele sabe que ele precisa sair do ovo pra viver. E eu sabia que eu tinha que fazer alguma coisa pra viver, mas a gente não encontra forças. Apesar disso, eu consegui encontrar sim forças no esporte, mas eu demorei, eu fui insistente. Meu filho faleceu em fevereiro do ano passado e eu fui conseguir ter constância novamente no esporte em outubro. Em outubro foi quando eu comecei a correr 3 vezes por semana, mas eu consegui encaixar 3 vezes na semana, na outra semana mais 3, na outra mais 3, e assim eu fui indo. A gente tá iniciando praticamente março agora, né? Faltam poucos dias para março. E eu vi que isso só cresceu, isso só fomentou em mim, e eu tenho um objetivo maior, que é a minha maratona em julho, e isso é uma das coisas que eu dou de dica também. Não é simplesmente, pô, saia para fazer algum exercício que você vai se curar. Não, o exercício é um pilar a mais. A terapia é outro pilar, o remédio é outro pilar, a família é outro pilar. Então você tem que se agarrar em vários ao mesmo tempo para você conseguir se reerguer. Eu digo por mim, pra mim funciona dessa forma, sabe? Eu acho que você tem que estar muito conectado com tudo ao mesmo tempo para conseguir, então, crescer e melhorar da depressão. E principalmente, assim, o que me ajuda muito, muito mesmo a conseguir conviver com ela é ter um objetivo. Eu sou movido por objetivos, eu já percebi isso. Então, ter firmado um objetivo lá em julho, que eu vou correr minha 3ª maratona, que eu vou correr pelo meu filho, que eu vou correr pelos filhos e filhas de outros pais também que perderam seus filhos por diversas razões, isso me traz uma vontade de estar vivo e uma vontade de persistir e ter consistência nos meus treinamentos que eu não teria se eu não tivesse um objetivo. Então, assim, uma dica que eu dou é coloquem um objetivo naquilo que faz sentido para você. Então, se você é uma pessoa que gosta de tocar violão, como eu gosto, por exemplo, pega
uma música que você não sabe tocar e coloca aquele objetivo para você ir treinando diariamente, até você conseguir tirar aquela música, sabe? Ou se você faz algum esporte, como eu faço, mas algum esporte diferente, traça um objetivo para aquilo também, que não seja um objetivo muito fácil, porque objetivos fáceis são alcançados de formas fáceis. Então a gente precisa se desafiar para alcançar algo que seja viável também. Não adianta a gente querer se meter num lugar que sabe que não dá para chegar, porque vai desanimar mais ainda, né? Então, no meu caso, se eu falasse, pô, vou fazer um Ironman em julho, sendo que eu não pedalo e eu não nado. E se eu colocasse esse objetivo do Iron, seria algo que eu iria começar a fazer, eu ia ver que aquilo estava muito distante de mim, ia desanimar e ia me colocar mais para baixo ainda, provavelmente, sabe? Então tracem objetivos, mas tracem objetivos alcançáveis e que sejam, teoricamente, um pouco difíceis de você chegar lá, mas é isso que me ajuda, é isso que tem me ajudado muito, muito mesmo no meu processo do luto, nessa minha convivência com a depressão. E é isso que eu trago pra vocês hoje, assim, sabe? Por mais que eu seja uma pessoa que eu ainda não tenho confiança em mim, que eu sofra muito com isso, e eu hoje reconheço essas coisas, e o fato de eu reconhecer tudo isso me faz querer melhorar. E o fato de eu me expor para vocês me traz uma vulnerabilidade de que eu não tenho mais essa vergonha de falar, essa vergonha de me expor. Da mesma forma que eu tenho esses meus medos, essas minhas inseguranças, essa minha depressão, eu tenho certeza que muitas pessoas também sofrem com diversas coisas que não conseguem expor. E eu acho que essa minha exposição tá sendo algo muito legal para mim, tá sendo algo muito desafiador para mim e que tá me fazendo um bem muito, muito bom. Tá me tirando muito da caixa, sabe? Da minha casinha, assim, da minha zona de segurança. Tá sendo algo recompensador, assim, em termos de saúde, em termos de feedbacks positivos. Então, eu gostaria de finalizar hoje a nossa conversa. Eu espero que vocês tenham curtido aí mais um vídeo, que vai ter bastante assunto aí que eu vou trazer para vocês também, um pouco da minha vida, um pouco das minhas inseguranças, dos meus medos, das minhas alegrias, muito sobre esporte também, bastante sobre corrida, que é um universo que eu gosto, que eu domino. E a gente se vê na próxima. Curte aí meu vídeo, se inscreve no meu canal e tamo junto, a gente se fala. Valeu, obrigado.